Oi pessoal, vamos continuar os nossos estudos da aula 8, agora com a classe gramatical dos numerais, tá? Então, o que é um numeral? Um numeral é uma palavra variável em gênero ou número, certo? Essa palavra variável em gênero e número, que é o numeral, indica a quantidade exata ou a ordem que os seres ocupam dentro de uma sequência. Os numerais vão ter a função de determinar o substantivo e quando o numeral determina o substantivo, ele tem valor adjetivo, certo? E também ele pode ter a função de substituir um substantivo. Substituindo um substantivo, o numeral vai ter valor de substantivo, certo? Então vamos lá. Os numerais podem ser classificados em cardinais. Os cardinais indicam quantidade exata, né, de seres ou objetos, como por exemplo 200 livros, 4 pessoas e 13 carros. Eu tenho também numerais ordinais. Esses aqui, ordinais, vão indicar a posição que um ser ou objeto ocupa dentro de uma determinada sequência, ou seja, uma ordem, não é assim? Os exemplos ali, segundo dia, quinta prateleira e oitavo candidato. Então, a gente tem aí a ordem, né, desses objetos ou das pessoas. Tenho também os numerais multiplicativos, né, aqui a ideia de multiplicação, indica o número de vezes, porque uma quantidade será multiplicada, designando aí um aumento proporcional dessa quantidade, né? Por isso, multiplicativos. Exemplo, dobro, triplo, quádruplo. E nós temos os numerais fracionários, que indica aí uma fração, não é assim? Indica um número de vezes, porque uma quantidade será dividida, designando uma diminuição proporcional dessa quantidade. E aí a gente tem como exemplos 2/3 da população, meio ou metade. Certo? Nós temos também os numerais coletivos. Esses numerais coletivos vão indicar um conjunto de seres ou objetos de quantidade exata, certo? E aí nós temos uma dúzia de ovos, né? Aqui dúzia, uma centena de alunos, centena, década ou a palavra ambos também indica aí essa quantidade, um conjunto com quantidade exata. Vamos para a flexão do numeral. Os numerais podem flexionar-se, né, em gênero e também em número. E aí a gente tem os cardinais 1 e 2 e as centenas a partir de 200 vão flexionar-se apenas em gênero, né? Então eu vou ter 1, 2 e a partir de 200 eu tenho 200, 300, 300, flexão apenas em gênero. Exemplo, uma dúzia de livros, 300 casas, 400 quilômetros. Os numerais milhão, bilhão e trilhão flexionam-se em número, ou seja, vão para o plural, não é assim? Exemplo, 2 milhões de habitantes, que aqui, né, milhão foi para o plural. Ordinais, os ordinais flexionam-se em gênero e em número, como por exemplo, 10º andar, segundas intenções, milionésima vez. Então a gente tem a flexão ali, né, de décimo, por exemplo, décimo, décima, segundas aqui, né, em gênero e também em número, no plural, e milionésima aqui em gênero. Vamos aos multiplicativos. Os multiplicativos, quando tem valor de adjetivo, ou seja, quando está numa relação de caracterizar um substantivo, vai se flexionar em gênero e em número. Quando tem valor de substantivo, são invariáveis. Por exemplo, porções triplas. Então, eu estou aqui trazendo a característica das porções. Se são porções e o triplas é um numeral multiplicativo, que faz essa relação com o substantivo, tem o valor de adjetivo, vai variar em gênero e número. Por isso aqui ficou no feminino plural. Quartos, quádruplos, né? Eu tenho aí também a ideia aqui, né, de quádruplos, que é
relacionada a esse valor aí dos numerais multiplicativos. E vias duplas, certo? Que são exemplos de quando o numeral multiplicativo tem valor adjetivo. O outro exemplo é o numeral tendo valor de substantivo, e geralmente ele virá seguido por um artigo, porque os substantivos são palavras que são precedidas de artigo. Eu tenho lá, este ano eles lucraram o triplo do esperado. Aqui a palavra triplo, que é um numeral multiplicativo, com função de substantivo, fica invariável, né? Não sofre aí nenhuma flexão. Vamos aos fracionários. Os numerais fracionários concordam em número, né, singular e plural, com o numeral que indica a quantidade de partes. Ou seja, concordam com o numerador, que é o número que vai indicar a quantidade de partes. Essa concordância se dará em singular e plural. Exemplos: 2/3 da turma. Então, eu tenho aqui, qual é o meu numerador desse exemplo? É a palavra 2. Então, o fracionário vai concordar em gênero, em número, certo? Singular ou plural. Como são 2, eu coloco lá terços, né? O numeral fracionário vai para o plural. 2/3 da turma, 1/5 da escola, 3 milionésimos de segundo, ok? Vamos aos fracionários. Os numerais, né? Na verdade, o fracionário meio concorda em gênero e número com o substantivo a que ele se refere. Então, vamos lá. Esteja ele explícito ou não. Se a palavra meio estiver aqui concordando com o substantivo, estiver numa relação com o substantivo, vai concordar em gênero e número, mesmo que o substantivo não esteja lá explícito, tá? Então, vamos lá ao exemplo. Marcamos o encontro para 12:30, né? Veja que aqui o fracionário meio concorda com meia hora. Veja que não está explícita que é hora, mas ele tem aí, né, o numeral fracionário meio tem a obrigação de concordar em gênero e número com o substantivo. Ele não é homem de meias palavras, certo? Essa concordância aí da palavra meio com o substantivo, tanto em gênero quanto em número. Vamos aos coletivos. Nos numerais coletivos, a gente vai ter a flexão em número, certo? E aí, aos exemplos. Há décadas não voltava a esta cidade. E o outro é preciso de 3 resmas de papel A4. Vejam aí a concordância, né, em número dos numerais coletivos. E qual é o valor semântico dos numerais? Os numerais apresentam alguns efeitos expressivos no texto, né? Eles podem indicar exagero, podem indicar indeterminação, valorização ou desvalorização das ideias. Então, esses são os valores semânticos de exagero, indeterminação, valorização ou desvalorização das ideias. Em alguns desses casos, os numerais admitem variação de grau. Não é sempre, mas em alguns casos eles vão variar em grau, né? Então, vamos lá. Já disse isso 1000 vezes, certo? Eu estou trazendo aí um exagero. É um produto de primeira, eu estou trazendo valorização do produto. Comprou carne de segunda. Carne de segunda é desvalorização do produto. Apesar de quarentão, ele está em forma. Tenho aí, né, a valorização, né, da pessoa. Agora vamos tentar entender quando é que a palavra é um artigo ou um numeral. Então tem lá, artigo ou numeral? Vai depender do contexto, certo? Mas a gente tem algumas dicas para vocês conseguirem compreender. O sendo um artigo indefinido, ele vai ter aí, né, a ideia de indeterminação. E poderá ser substituído por qualquer ou algum. Porque qualquer ou algum são pronomes indefinidos, certo? Essa é a equivalência do quando artigo indefinido. Vai ser flexionado em número e também em gênero, né? Quando faz parte aí da classe gramatical dos artigos. E aí a gente vai flexionar em número. Nós temos fica uns, em gênero uma e em número umas.
Exemplo, vamos sair para um passeio. Certo. Agora, professora, eu sei aqui como é se esse um é artigo ou se ele é um numeral. Sabe sim. O que é que você vai fazer? Você vai colocar esse um no plural. E aí vai colocar essa frase no plural, né? Vamos sair para uns passeios. Se admitiu a flexão de número ou de gênero, ele é um artigo, né? Vamos sair, né, para uns passeios. Essa é uma das regrinhas, além da equivalência em qualquer ou algum. Agora, o quando a palavra quando expressar aí a ideia de quantidade, equivale a um numeral. E, nesse caso, é possível acrescentar os termos só ou único depois da palavra Vamos lá. E quando vocês forem passar a frase para o plural, vocês vão observar que vai caber ali o numeral 2, no lugar do numeral 1. Então, vamos ao exemplo. Comprei um caderno sem pautas e 2 canetas. Veja que a gente tem uma lista de coisas, um caderno e 2 canetas. Nesse contexto, a gente já consegue perceber que a palavra é numeral, porque está indicando quantidade, né? Uma enumeração de quantidade. Mas eu posso colocar aqui, ó, depois do a palavra só ou único. Vamos ver se cabe. Comprei um só caderno sem pautas e 2 canetas. Comprei um único caderno sem pautas e 2 canetas. Então, observamos aqui que nesse contexto é numeral. Eu posso colocar essa frase para o plural e no lugar de colocar o número 2, o numeral 2? Sim. Comprei 2 cadernos sem pautas e 2 canetas. Seguindo aí essas regrinhas, vocês conseguem identificar, né, a diferença entre a palavra artigo, e a palavra numeral. Agora a palavra meio. A palavra meio pode ser numeral ou advérbio, certo? Meio, quando faz referência a um substantivo, é um numeral fracionário. Sendo um numeral fracionário, vai equivaler a metade. E vai ser flexionado em gênero e número, certo? Então, quando o meio, a palavra meio, está aqui fazendo referência a um substantivo, ele é um numeral, vai ter flexão de gênero e número. E vai equivaler a metade, como por exemplo, comi meia laranja. Veja, laranja é feminino, a palavra meio teve a flexão de gênero, certo? E para concordar com laranja, equivalendo à palavra metade. Eu comi metade de uma laranja, certo? Agora, a palavra meio, quando se refere a um adjetivo ou um advérbio, é classificado como advérbio, advérbio de intensidade. E sendo advérbio, é uma palavra invariável, tá? Equivale aí a um pouco. Então, vamos lá. A professora estava meio cansada. Veja que a professora é feminina e a palavra cansada também, né? E aí, meio está fazendo aí, né, essa referência, né, a um adjetivo. O que é que acontece? A palavra meio, com essa referência, ela é um advérbio de intensidade e equivale a um pouco. Não pode variar, não pode concordar com professora nem com cansada, certo? Porque é um advérbio. E aí vai ficar desse modo, a professora está meio cansada. Aqui tem os exemplos sobre os dois casos. Compre meio quilo de carne, que é a metade, né, de 1 quilo, meio quilo. E aí concorda com a palavra quilo aqui em gênero, certo? No caso, flexiona-se. A palavra meio, quando advérbio, ela estava meio pálida, né, um pouco pálida. Encerramos aqui o nosso conteúdo da aula 8, certo? E nos vemos na próxima aula.